Olá, eu sou Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Quero agradecer a presença de todos vocês, todos os inscritos aqui do canal. Fico muito feliz quando vocês deixam depoimentos falando que estão gostando destes nossos encontros e eu continuo aqui esperando você encaminhar suas sugestões, os temas que você quer que nós abordemos aqui no canal. É um canal interativo, participativo, onde os temas são sugestões de todos vocês inscritos. Portanto, mande seus temas, colabore com o canal para que a gente possa continuar com este trabalho. Hoje, atendendo mais uma inscrita do canal, iremos perguntar ao nosso terapeuta tarô o que ele pode nos falar sobre obediência. Obediência. Vamos ver o que o universo e o tarô vai nos revelar sobre obediência. O tarô traz o enforcado. Olha só, a carta do enforcado é uma carta que fala de limitações. E o porquê tem a ver com obediência. Uma pessoa que não entende o significado da obediência, ela acaba se tornando uma pessoa debilitada. Ou seja, se uma pessoa sempre está obediente, sempre está fazendo aquilo que o outro quer, ela acaba se estagnando, se tornando uma pessoa que não vai ter atitude para com a vida, para com suas situações. Obediência é quando nós prestamos contas, vamos dizer assim, das nossas obrigações. Obedecer significa seguir uma regra, seguir uma conduta. Mas aqui o tarô está falando o que a gente não deve fazer, tá certo? Na questão do enforcado, esse debilitar-se mostra também que muitas pessoas que têm tendência a uma depressão, a uma falta de segurança, elas vão ter sempre que estar sendo levadas por alguém. E ela, dentro da sua consciência, vai querer prestar uma obediência em relação àquela pessoa. Então são pessoas que não conseguem ter atitude, não conseguem ter jeito em lidar com situações, praticidade, né, em lidar com as questões. Então, a obediência é algo que a gente tem que cumprir em determinadas situações. É a mesma coisa. Não existem em estabelecimentos onde nós não podemos, muitas vezes, ligar o celular. São regras que devem ser obedecidas. Por exemplo, dentro de um quartel militar, existem regras a serem cumpridas e as pessoas devem manter obediência. E assim sucessivamente em várias questões da nossa vida. Só que o enforcado ele fala que se nós também não tivermos noção em tomarmos as nossas atitudes, fazer por nós, não ficar esperando pelo outro, nós acabaremos nos anulando e querendo ser obedientes somente, sendo seguido pelo que o outro nos faz ou queira nos mostrar o caminho a seguir. Então, geralmente, a obediência ela pede um pouquinho de atenção se a gente se sente muito incapaz, muito inseguro, se a gente tem uma tendência a uma depressão, então nós vamos estar obedientes e acabamos até querendo exercer, fazer, executar
aquilo que muitas vezes a gente ouve, mas que infelizmente pode não ser bom para nós. Então, se colocar num quadro aí de estagnação, também fala para que a gente tome esse cuidado. Então, a obediência em determinadas situações devem ser cumpridas. Regras, devemos ter obediência àqueles que estão acima de nós, dentro de situações. Por exemplo, nosso patrão, nosso pai, nossa mãe. Então nós devemos obediência, devemos o respeito. Mas o enforcado, ele veio justamente para nos mostrar que se nós não tivermos pulso forte para levar a nossa vida, fazer aquilo que a gente precisa fazer, nós estaremos sujeitos a viver inseguro e seguir somente fazendo aquilo que alguém nos manda. E nós vamos ser o quê? Obedientes àquela pessoa, à opinião daquela pessoa. E não teremos como seguir a nossa vida com as nossas próprias pernas. Então a gente não pode também se limitar, porque as limitações vão nos levar a obedecer regras que muitas vezes não são boas para nós. E vamos ver o que mais o tarô traz. Vamos ver aqui o que ele pode nos falar um pouco mais aqui sobre obediência. Ele traz uma rainha de espadas, olha só. Um 4 de ouros. Ele traz um rei de espadas e ele fecha com pajem de espadas. Vocês vejam, né, que saíram 3 cartas de espadas. Como eu falo, nós somos emoções. E muitas vezes esses conflitos da nossa mente acabam também nos fragilizando e a gente acaba ficando nessa situação de estagnação. Como eu disse, pela insegurança, por não achar que temos capacidade, pessoas com tendência a depressões. Então, assim, o nosso mental, na verdade, ele acaba nos induzindo a sermos obedientes, respeitarmos e obedecermos. Às vezes até, como eu disse, pessoas que querem que a gente cumpra determinada situação daquela forma, nos ajudando a nos auto-anularmos. E quando nós nos anulamos, nós seremos obedientes. Então, num relacionamento você abaixa a cabeça. Numa disputa de cargo, você abaixa a cabeça. Na hora que você precisa dar uma opinião, numa reunião, ou seja, em qualquer situação que dependa, você não consegue, você não tem desempenho. Pela sua própria capacidade, você não se sente ali com essa força para seguir e fazer o que tem que ser feito. Então ele fala que muitas vezes nós precisamos entender que a obediência também está ligada um pouquinho com o medo. Que medo é esse? Medo de perder, por exemplo, tá certo? Se você tem medo de perder uma pessoa que você ama, você vive uma situação desgostosa, insatisfeita, mas por medo de perder a pessoa, você acaba o quê? Se sujeitando. Então você passa a ser obediente àquela pessoa. Então, você vai agir dentro do que a pessoa quer. Aí você acaba sendo o quê? Dominado. Você vai ficar nesta situação, se achando incapaz. Porque o outro vai exercer um domínio maior sobre você,
vai ajudar você a acentuar as suas fraquezas. Então, muitas vezes, pelo medo de perder, pelo medo de cortar laços, principalmente dentro de um relacionamento, quando a gente ama, a gente acaba se sujeitando e obedecendo às vontades do outro. Ele fala também que todo apego cria também uma certa dependência. E se nós tivermos muito apego dentro de situações, e esses apegos aí são difíceis de serem trabalhados, nós acabaremos sendo, né, conduzidos a obedecer. Ou seja, cumprir aquilo que o outro quer, que o outro está impondo, e por aí vai. Ele também fala que muitas vezes nós temos medo de cortar o mal pela raiz. E este medo está justamente naquelas pessoas que têm maior fragilidade, aquelas pessoas mais sensíveis, que têm uma tendência a uma depressão, ou que não se sentem seguras, capacitadas. E isso também vai limitar a pessoa a não fazer os cortes necessários para a sua vida, tirar do seu caminho aquilo que não te faz bem. Então, a pessoa acaba se conduzindo a uma situação. E ele fecha com um pajem de espadas. As pessoas que renegam fazerem por si, elas estarão aí sem controle em dizer não. Acabam se sujeitando, sendo submissas. A obediência, ela existe para ser cumprida como uma regra, mas em determinadas situações. O obedecer os pais significa uma obediência de respeito. O obedecer normas num estabelecimento ou dentro da empresa que nós trabalhamos também faz parte da nossa obediência como funcionário. São regras. Agora, se a gente for levar tudo isso para a nossa vida, já tendo tendências, né, negativas, a gente vai acabar sempre abaixando a cabecinha e dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto, né? Entender melhor o que é obedecer. E se essa obediência que hoje pode estar dentro de um relacionamento afetivo na sua vida, veja quais são essas fragilidades que você tem que está fazendo com que você se coloque nessa situação e deixe o outro fazer, né, da sua vida aquilo que lhe é conveniente, anulando as suas escolhas, suas opções. Então veja, dentro do seu universo ou dentro de uma situação, se você também não está um pouquinho nessa energia do enforcado, por alguma situação que você tenha passado, por algum momento que te desequilibrou e você perdeu sua capacidade, sua coragem, sua esperança, e resolveu levar a vida à mercê do outro, se entregou e acaba não dando visão para aquilo que você precisa enxergar para você mesmo. Então fica aqui mais uma pequena videoaula, mais um pequeno conselho, um pouquinho mais de entendimento sobre obediência. Eu quero agradecer a nossa querida inscrita que mandou o tema e convido vocês que ainda não conhecem o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, que vocês passem por lá, onde diariamente nós fazemos leituras falando de amores e relacionamentos. Mande seu tema que estou aqui aguardando para te atender. Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo para um próximo vídeo, para um próximo encontro, mais uma pequena videoaula comigo, Jorge Santos, aqui no canal Tarô Terapia. O meu forte abraço, meu muito obrigado e até logo mais. Tchau, tchau.